No episódio de hoje, a enfermeira do quarto 313. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. O Hospital São Martinho ficava afastado do centro da cidade. Era antigo, com janelas altas e corredores que pareciam ecoar histórias esquecidas. Funcionava parcialmente, apenas com setores básicos em funcionamento, enquanto a ala norte, a mais antiga, estava interditada há anos. Mariana era enfermeira recém-contratada, jovem, dedicada e com o hábito de fazer plantões noturnos, o que, segundo ela, pagava melhor e era mais tranquilo. Na primeira semana, foi orientada a jamais entrar na ala norte do hospital, especialmente no quarto 313. Ala interditada por motivos estruturais, diziam. Mas o jeito que diziam deixava claro que não era só isso. Numa madrugada fria, o hospital estava quieto demais. Mariana, sentada na sala de descanso, ouvia ao longe o tic-tac do relógio misturado ao zumbido das luzes fluorescentes. De repente, o rádio da recepção começou a chiar sozinho. Ela foi até lá, desligou, voltou. 5 minutos depois, o mesmo som, mas agora acompanhado de uma frase sussurrada que dizia: quarto 13. Ela travou. Olhou ao redor. Nenhum paciente por perto. Todos os leitos estavam ocupados e monitorados. A recepcionista havia ido ao refeitório. Sozinha. Mariana tentou ignorar, mas algo dentro dela, talvez a curiosidade, talvez o medo, começou a crescer. Ela caminhou até o corredor interditado. Luzes piscavam, o ar era mais gelado. Parecia que ali o tempo parava. Uma faixa amarela barrava o caminho, mas alguém havia cortado parte dela. Passagem aberta. Ela hesitou, respirou fundo e entrou. O silêncio era absoluto. As paredes descascadas exibiam marcas de mãos e algo que parecia arranhões. Chegou até a porta 313. A placa estava torta. O trinco velho. Mas a porta entreaberta. Dentro, um leito velho, com lençóis amarelados. Equipamentos médicos antigos cobertos de poeira. E uma cadeira de rodas virada de costas, voltada para a janela. Mariana foi até lá. Quando tocou na cadeira, ela girou sozinha, revelando nada. Mas no reflexo da janela, ela viu. Atrás dela, uma mulher vestida de branco, com o rosto coberto por um véu hospitalar manchado de sangue. Mariana se virou num pulo. Nada. Mas o ar gelou. A porta bateu com força. O rádio da recepção voltou a chiar, repetindo a frase: código azul. No quarto 313. Ela correu, tropeçando nos cabos, batendo nos armários enferrujados, até sair da ala. Na manhã seguinte, contou tudo à supervisora. Esperava ser repreendida, mas o que ouviu a deixou ainda mais em choque. Você viu a enfermeira, não foi? A do quarto 313? Sim. Ela morreu ali, há 22 anos. Foi encontrada enforcada com o próprio estetoscópio. Disseram que enlouqueceu depois que um paciente morreu por erro dela. Desde então, quem entra lá, vê ela. Mariana pediu demissão na mesma tarde. Mas uma semana depois, ao arrumar suas coisas, encontrou em sua bolsa um estetoscópio antigo, com as iniciais AS, gravadas. Ela nunca teve um desses, e não conhecia nenhuma AS. Depois daquele dia, todas as noites às 3h13 da manhã, o rádio de sua casa chia sozinho. E alguém sussurra: código azul. No quarto 313. No episódio de hoje, a voz que saía do dreno da pia. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Durante muitos anos, o silêncio das madrugadas era uma das poucas certezas na vida de Gustavo. Um homem comum, 38 anos, recém-divorciado, trabalhando como técnico em informática numa cidadezinha do interior chamada Serra Azul. A vida era monótona, previsível e solitária. Depois do divórcio, ele se mudou para um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio antigo. Era barato, um pouco mofado, mas tinha o básico: um quarto, sala, cozinha e banheiro.
A única coisa estranha era a pia da cozinha, velha, de inox manchado, com um dreno enferrujado que exalava um cheiro esquisito de vez em quando. Gustavo achou que era apenas um encanamento antigo. Nada com o que se preocupar. Na primeira semana, tudo correu bem. Mas, a partir da segunda, Gustavo começou a acordar no meio da madrugada. Sempre por volta das 3h33 da manhã. Sem despertador, sem barulhos externos. Apenas acordava. Suado, com o coração acelerado. No começo, achou que era estresse. Mudança, novo ambiente. Saudades da filha que via só nos fins de semana. Nada demais. Mas então, na terceira semana, veio a primeira vez que ele ouviu. Estava bebendo água da geladeira quando escutou um som. Fraco, abafado, vindo da pia da cozinha. Ele se aproximou, achando que era algum cano vibrando. Se curvou lentamente e colocou o ouvido perto do ralo. Nada. Mas quando começou a se afastar... Gustavo. Ele congelou. A voz era feminina, baixa, e saiu claramente de dentro do dreno. Quase como um sussurro. Ele ficou ali, paralisado por alguns segundos. O cérebro lutava para encontrar uma explicação racional. Talvez estivesse ouvindo algum vizinho no apartamento de baixo. Sim, era isso. O prédio era antigo. O som devia ecoar. Tentou dormir novamente, mesmo que com dificuldade. Mas a sensação de que algo o observava na escuridão da cozinha não o deixava em paz. Na noite seguinte, acordou de novo às 3h33. Sentado na cama, olhou para a porta da cozinha. E ela estava entreaberta. Tinha certeza de que a fechara antes de dormir. E lá estava o som de novo. Gustavo, você está ouvindo agora? Dessa vez, a voz era mais nítida. Soava próxima, íntima, como alguém que o conhecia há muito tempo. Mas ele não reconhecia aquela voz. E mesmo assim, ela parecia saber tudo sobre ele. A partir desse dia, a voz começou a falar todas as noites. Sempre às 3h33. Sempre pelo dreno da pia. Às vezes, ela contava coisas sobre ele mesmo. Lembranças da infância, segredos que ninguém mais sabia. Como o apelido que sua mãe lhe dava quando ele era criança. Guga. Outras vezes, fazia perguntas desconcertantes. Você já se perguntou como seria se você tivesse morrido naquele acidente de carro? Você sabe por que sua ex-esposa chorava sozinha no banheiro? Você acha que sua filha sente sua falta? Ou apenas sente alívio? As perguntas cortavam fundo. Gustavo tentou ignorar. Usou fones de ouvido para dormir, ligou a televisão, colocou panos sobre o ralo. Nada adiantava. A voz sempre voltava. E cada noite ela parecia mais impaciente. Até que, numa sexta-feira, a voz mudou de tom. Gustavo, desce. Vem até aqui. Eu quero conversar com você, cara a cara. Ele riu nervoso. Olhou para o ralo. Você quer que eu enfie a cabeça aí dentro? Sim, só um pouco. Eu prometo que vou mostrar o que você precisa ver. Algo dentro dele quase cedeu. Um desejo estranho, irracional, de obedecer. Mas ele se afastou. No dia seguinte, contou o que estava acontecendo para um velho colega de trabalho, Raul, que morava na mesma rua. Raul era cético, mas aceitou passar uma noite no apartamento para ver com os próprios ouvidos. Naquela madrugada, às 3h33, a voz não apareceu. Raul zombou da situação e foi embora no dia seguinte. Mas, naquela mesma noite, Gustavo acordou com batidas metálicas na pia. Como se algo estivesse sendo puxado de dentro. Ele se aproximou devagar e viu um líquido escuro, espesso, começar a escorrer do ralo. Era grosso como óleo queimado, mas com um cheiro pútrido de carne podre. No meio do líquido, algo começou a emergir. Um tufo de cabelo ensanguentado. Ele correu para vomitar no banheiro. Quando voltou, não havia mais nada. Nem líquido, nem cabelo, nem cheiro. Mas a voz voltou. Você está pronto para ouvir agora, Gustavo?
Porque você não tem escolha. E então, naquela madrugada, ela contou. Contou que havia morado ali antes, que foi morta por um homem que dizia amá-la, que seu corpo foi escondido nos canos do prédio, empurrado pela tubulação até o esgoto, mas que algo ficou preso. A alma, a dor, o último grito. Você pode me libertar. Mas para isso, você precisa ouvir até o fim. Precisa ver o que eu vi. Naquela noite, Gustavo teve um sonho. Estava no fundo de um poço, com paredes de metal enferrujado. Em volta, vozes de mulheres chorando, gritos abafados, e uma figura encapuzada que o observava. Acordou tremendo, e o relógio marcava 3h33. No espelho, ao invés de seu reflexo, viu o rosto de uma mulher ensanguentada. Ela sussurrou. Obrigada. Na noite seguinte, o dreno estava seco, silencioso. Pela primeira vez em meses, Gustavo dormiu a noite inteira. Mas agora, quem acorda às 3h33 da manhã é você. E talvez, se você escutar com atenção, também consiga ouvir a voz que saía do dreno da pia. No episódio de hoje, o rastreador nunca parava no mesmo lugar. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Renato passava suas noites cruzando o país numa carreta branca, como uma alma penada vagando pelo asfalto. Há 30 anos que ele dirigia. Já viu de tudo. Neblina cerrada, bicho na pista, até assombração de beira de estrada. Mas o que aconteceu naquele frete, em junho, foi diferente. Tudo começou com um chamado urgente. Um carregamento de peças mecânicas precisava sair de Belo Horizonte e chegar até Manaus. Um trecho longo, insano, quase 4.000 quilômetros. Pagamento gordo, mas exigiam urgência. Renato topou. Antes de partir, o gerente da transportadora disse: Ah, mais uma coisa, seu Renato. Esse caminhão já tá com rastreador embutido. Tudo novo, instalado ontem. Renato não ligou. Caminhoneiro experiente, já estava acostumado com rastreadores. Mas havia algo estranho ali. O gerente parecia desconfortável, como se deixasse algo de fora. A viagem começou normal. BR-040, depois BR-364. Muito trecho de mata fechada, pista isolada, cidade pequena com posto vazio. E o tal rastreador, toda noite, apitava sozinho no painel, por volta das 2h47 da manhã. Apitava. E o caminhão, estranhamente, perdia potência por alguns segundos. Renato pensava que fosse falha do sistema. Mas na terceira noite, resolveu abrir o aplicativo da transportadora para checar a rota em tempo real. E foi aí que ele viu o ponto azul que representava o caminhão. Não estava onde ele realmente estava. Ele estava na BR-319, próximo a Humaitá. Mas o rastreador mostrava o caminhão parado numa estrada rural em Goiás. Ele até achou que tinha aberto o app errado. Reiniciou. Conferiu placa. Tudo certo. Só que o ponto azul continuava em outro lugar. Na noite seguinte, mesma coisa. Ele seguia a viagem. Mas o rastreador mostrava o caminhão estacionado no meio de um campo, no Mato Grosso do Sul. Sempre à noite. Sempre entre 2h30 e 3h. Renato começou a desconfiar que estavam tentando sabotar a viagem. Instalado um clone, talvez? Rastreador pirata? Hackeado? Mas por quê? Na quinta noite, ele resolveu parar o caminhão. Estava perto de uma cidadezinha no Amazonas, chamada Manacapuru. Parou no acostamento e ficou olhando o app. Eram 2h40. O ponto azul estava se mexendo. Mas não na direção dele. Estava andando. Dentro de uma fazenda abandonada, no Pará. Mostrava o caminhão dele entrando por uma estradinha de terra, rodeada de mata. Renato ficou gelado. Era como se outro caminhão estivesse sendo rastreado. Um idêntico ao dele. Seria um fantasma? Na noite seguinte, o caminhão do mapa entrou numa vila desativada. Casinhas de madeira, umas poucas luzes. E lá pelas 2h59, parou. E quando parou, o rádio do Renato ligou sozinho. Chiado. Depois uma voz.
Você está atrasado? Renato freou. A estrada estava deserta. Não havia viva alma por perto. Desligou o rádio. Desligou tudo. Mas o caminhão não desligava. Tentou girar a chave. Nada. A cabine começou a esquentar. O ar-condicionado cuspia ar quente. E um cheiro de terra molhada começou a se espalhar. No banco do passageiro, um vulto. Como se alguém estivesse sentado ali, mas coberto por sombra espessa. Renato virou lentamente. E a voz voltou. Agora mais próxima. Mais humana. Quase sussurrando. Você não devia ter aceitado esse frete. Renato saltou do caminhão. Correu até o mato. Ficou ali, até o sol nascer. Quando voltou, o caminhão estava vazio. Funcionando normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Ele terminou a viagem, mas foi a última. Semanas depois, ao conversar com outro caminhoneiro, descobriu que aquele caminhão havia sido encomendado para um motorista que nunca chegou a completar a primeira viagem. O rapaz capotou na BR-070. Morreram ele e o rastreador. Dizem que até hoje o sinal dele aparece, vagueando por estradas em que nunca passou. Renato, até hoje, guarda o print de um rastreamento. A data é 15 de junho. O caminhão aparece, estacionado no mesmo trecho de terra onde o outro morreu. O caminhão físico está aposentado, mas o ponto azul continua se movendo sozinho, toda madrugada, entre 2h30 e 3 horas. No episódio de hoje, histórias de terror na floresta. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Era para ser uma simples trilha. Uma escapada do mundo, da rotina, do barulho da cidade. Marcelo, Carol e Vinícius sempre tiveram o costume de explorar trilhas nos fins de semana. Mas aquela, a trilha do Alto das Pedras, era diferente. Tinha fama, reputação antiga. Algumas pessoas da cidade evitavam até falar sobre ela. Mas para os três, tudo aquilo era apenas folclore, até aquele fim de semana. A caminhada começou tranquila. Céu limpo, mochilas nas costas, lanche e água garantidos. O som dos pássaros e o cheiro forte de mato úmido pareciam acolhedores. Mas conforme foram se aprofundando na mata, o cenário começou a mudar. O silêncio, antes tão raro, agora era constante. O canto dos pássaros sumiu. Nenhum som de inseto, nenhum movimento. Era como se a floresta tivesse parado no tempo. Vinícius foi o primeiro a notar. Vocês perceberam que tá silêncio demais? Carol respondeu com um riso nervoso. Deve ser porque estamos mais fundo na mata. Marcelo, o mais cético dos três, riu e disse. Medo de lenda urbana agora? Mas a verdade é que os três já sentiam. Não sabiam dizer o quê, mas sentiam. Um arrepio na nuca. Um peso no peito. Como se algo invisível os observasse entre os galhos. A primeira coisa estranha aconteceu ao anoitecer. Ao se prepararem para montar acampamento, perceberam que haviam voltado para o mesmo ponto onde haviam almoçado, embora tivessem caminhado por horas em linha reta. Vinícius ficou em silêncio. Carol segurou o riso, mas seus olhos já estavam assustados. Marcelo sugeriu que era apenas desorientação. Vamos dormir. Amanhã a gente se localiza e volta. Mas ninguém dormiu direito. Por volta das 2 da manhã, Carol acordou com um som abafado. Algo como um choro. Longe, mas audível. Vinícius também acordou. Ouviu isso? Disse Vinícius. Parece uma criança. Respondeu Carol. Marcelo, irritado, resmungou. Deve ser um bicho. Voltem a dormir. Mas o choro continuou. Sempre à mesma distância. Como se andasse em círculo ao redor da barraca, sem nunca se aproximar. No dia seguinte, tentaram seguir o GPS, mas o aparelho não funcionava. Sem sinal. A bússola girava sem parar. Começaram a deixar marcas nos troncos para saber por onde passavam. Mas, estranhamente, voltavam sempre às mesmas árvores já marcadas. Era como se a floresta os estivesse dobrando, como papel. Naquela noite, não armaram barraca. Dormiram encostados em uma pedra grande para se sentirem mais protegidos. Mas o som daquela noite não foi de choro. Foi de passos, lentos, arrastados. Eram leves o suficiente para parecerem parte da floresta,
mas distintos demais para serem ignorados. Marcelo finalmente admitiu. A gente precisa sair daqui. Mas por onde, se tudo parece dar no mesmo lugar? Disse Carol, já com a voz trêmula. A gente continua andando, sem parar, até amanhecer. E assim fizeram. Caminharam sem rumo, guiados apenas pela esperança. Quando o sol apareceu, fraco entre as folhas altas, eles chegaram a uma clareira. No centro, havia algo. Uma espécie de cabana velha, feita de madeira apodrecida, coberta de musgo e folhas secas. Alguém mora aqui? Perguntou Vinícius. Ou já morou? Disse Marcelo, cauteloso. Carol se aproximou da porta. Estava entreaberta. Lá dentro, uma cama de palha, um espelho trincado e dezenas de folhas de papel pregadas nas paredes. Cada folha continha um desenho. Rabiscos infantis, crianças sem rosto, árvores com olhos. Um homem de chapéu com os braços muito longos. Vinícius apontou para um dos desenhos. Isso aqui é a gente? Marcelo arregalou os olhos. No desenho havia 3 pessoas andando por uma trilha. E ao fundo, algo escuro, alto, os observando. A floresta parecia prender a respiração. Foi quando ouviram. A porta da cabana bateu sozinha. E então, vozes. Várias. Misturadas. Como um eco vindo de dentro da terra. Palavras sem sentido. Em línguas desconhecidas. Marcelo gritou. A gente precisa sair daqui agora. Mas a floresta já não deixava. O ar ficou pesado, difícil de respirar. As árvores pareciam se mover. Os galhos se fechavam como mãos tentando agarrar. Carol caiu. Vinícius tentou ajudá-la, mas algo, ou alguém, o puxou pela mochila. Marcelo, em desespero, correu de volta para a trilha. Correu até seus pulmões queimarem, até seus pés sangrarem. Correu. Até acordar em uma estrada de terra, sujo, ferido, sozinho. Foi encontrado por um caminhoneiro no dia seguinte, andando sem rumo pela beira da BR. Nunca mais se ouviu falar de Carol ou Vinícius. Marcelo, até hoje, repete que eles ainda estão lá. Presos em algum canto da floresta onde o tempo dobra e a lógica não entra. Mas ninguém acredita. Dizem que ele ficou louco. Ele só repete com os olhos vazios. A floresta desenhou a gente, e ela nunca apaga o que desenha. No episódio de hoje, o sussurro entre os túmulos. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Chovia. Chovia como se o céu quisesse apagar os nomes nas lápides. Cada gota soava como um relógio quebrado, marcando o tempo em um lugar onde o tempo havia parado. O cemitério da colina sempre teve esse silêncio espesso. Mas naquela noite, ele sussurrava. Murilo era o coveiro. Há 20 anos, limpava túmulos, cavava covas e cuidava dos mortos com mais zelo do que jamais teve com os vivos. Ele gostava do silêncio e da rotina. Mas naquela noite, o silêncio não era só silêncio. Era algo tentando se parecer com ele. Foi quando ouviu. Murilo. O nome não veio de fora, não. Veio de dentro. Não de dentro da casa. Nem de dentro do quarto. De dentro dele. Ele congelou com a pá nas mãos. A voz era fina. Como um sussurro passado por entre dentes cerrados. Como vento atravessando uma fechadura. Ele olhou ao redor. Somente lápides. Sombras e cruzes tortas. Mas havia algo errado com o ar. O cheiro do Campo Santo estava mais forte, mais presente. Cheirava a roupa molhada, terra revirada. E um leve toque de formol. Murilo! Mais uma vez. Agora mais perto. Agora vindo. Do setor antigo. O das tumbas que ninguém visita. Onde os nomes sumiram com o tempo e as fotos viraram manchas. Ele hesitou. Mas os pés caminharam antes que o coração permitisse. Com a lanterna trêmula, atravessou o matagal que crescia entre os túmulos esquecidos. E então viu. Um túmulo. Semi-aberto. Tão antigo que nem cruz tinha mais. Só a cova afundada e o cheiro que parecia puxá-lo pelo nariz. A lanterna falhou 1, 2 vezes. E na terceira piscada, ele viu o rosto. Um olho só. Um olho pálido e úmido o encarava do fundo do buraco. Não piscava. Não se mexia. Só olhava. Murilo caiu de joelhos. Quis gritar, mas a garganta virou pedra.
E então, a voz veio de novo, dizendo: Você abriu. Agora precisa escutar. O chão ao redor começou a tremer, mas não como um terremoto. Tremia como se alguém, lá embaixo, arranhasse o fundo da terra tentando subir. E então, ele ouviu. Não só a voz, mas as histórias. A voz começou a contar histórias. De uma menina que foi enterrada com os olhos abertos. De um padre que amaldiçoou o próprio caixão. De um túmulo, onde o tempo andava ao contrário. E quanto mais ouvia, mais queria ouvir. Era como um feitiço. Como música feita de sussurros e fungadas. Como se cada história fosse contada com o hálito do além. Fique comigo! Dizia a voz. Fique e escute! Para sempre! Para sempre! Para sempre! Ele tentou se levantar, mas os pés estavam afundados, como se raízes invisíveis tivessem crescido em segundos, prendendo seus tornozelos à terra. E então, entendeu. A voz não queria só ser ouvida. Ela queria companhia. Ela queria ele. Murilo tentou rezar, mas as palavras saíam de trás para frente. Pai Nosso virava Ossan Iap, e a terra o engolia, pouco a pouco. Você ouviu demais. Agora pertence à história também. Dias depois, encontraram apenas a pá, cravada na terra. E uma cova, recém-fechada, sem nome, sem cruz. E com a terra, levemente pulsando. Alguns dizem que se você passar por ali às 3h33 da manhã, consegue ouvir. Não gritos, mas histórias, sussurradas, como uma brisa quente soprando do chão. E se você parar para escutar, não consegue mais parar. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor. E esse é o Durma, se você for capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Clica logo, antes que você ouça alguma coisa sussurrando o seu nome também.